Programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre as políticas do nosso país no combate à pobreza e a outros desafios sociais. Falamos sobre como a sociedade civil, as organizações do terceiro setor e a própria população podem participar para garantir que essas ações possam, de fato, contribuir para que o nosso país possa se ver livre da miséria e da pobreza. Para falar com a gente sobre este tema, nós recebemos o coordenador do Fórum da Assistência Social da cidade de São Paulo, Padre Lédio Milanês. Ele é diretor-presidente do Instituto Rogacionista e vai compartilhar com a gente a experiência dessa grande mobilização social. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pelo senhor estar novamente aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria muito grande. Queria saudar todos que estão nos assistindo nesse canal tão importante que dissemina essa questão da cultura da assistência social. É a terceira vez que nós estamos aqui e realmente encontrar um espaço para cada vez mais divulgarmos o que é assistência social é muito importante para nós. Bom, a assistência social ela esteve muito em debate nos últimos meses, já que o Brasil teve importantes conquistas nessa área, uma vez que cada vez mais ele se aproxima de ter livrado definitivamente a sua população da miséria e caminha hoje para conseguir também reduzir a pobreza. Nos últimos anos também, o Brasil inclusive virou uma referência mundial por ter conseguido tirar dezenas de milhões de pessoas dessa situação tão deplorável que infelizmente ainda atinge tantas pessoas no mundo. Hoje, o senhor como militante da área, quais são aí as principais prioridades, os principais desafios de todos os que se dedicam para essas ações no país? Eu creio que a principal prioridade que nós temos é fazer a assistência social ser conhecido como política pública de direito. A assistência social como política pública foi uma conquista do povo brasileiro da Constituição Federal de 88. E que depois se aprofundou, né, com a Lei Orgânica da Assistência Social, quando o presidente Itamar Franco, em 1993, nós estamos fazendo 20 anos da LOAS, né, um marco, né, para o nosso país. Então, a partir disso, nós começamos assim a mudar, vamos dizer assim, o nosso jeito de trabalhar a assistência social no Brasil. Então, esse é o primeiro marco, 1993. Outro marco importante que nós tivemos foi em 2004, quando começamos a implantar o Sistema Único da Assistência Social no Brasil, que foi posteriormente, né, assim, promulgado como lei pela presidente Dilma no ano passado. Então, esses são alguns marcos importantes. Então, o principal desafio que nós temos é, primeiro, a população se apropriar da assistência social como política de direito. Segundo, que a assistência social não é só para o pobre, mas é uma política universal de todos os brasileiros. Por exemplo, numa questão, vamos dar um exemplo, a questão do enfrentamento ao crack. Muitas vezes se pensa que o crack é uma questão de criminalidade, ou então uma questão de justiça, ou só uma questão de saúde. Não é. O enfrentamento do crack, ele se dá também através da assistência social. Então, essa é uma questão que é prioritária ainda em âmbito brasileiro. Outra questão muito importante é construirmos o controle social desta política. A população brasileira está muito distante ainda da assistência social. Talvez porque a população ainda não se apropriou de como essa política é importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo. A partir do momento que nós descobrirmos essa riqueza, vamos dizer assim, esse instrumental que nós temos, que é constitucional, nós iremos cada vez mais transformar a realidade do Brasil. Quer dizer, pensar na assistência social como um direito, quer dizer então que toda pessoa, em alguma situação na sua vida que ela sinta necessidade, seja por uma situação que vá do desemprego, ela, por exemplo, adquiriu por conta de um acidente algum tipo de deficiência, ou ela conhece algum caso de possível violência doméstica,
qualquer situação de dificuldade, ela deve então, por exemplo, recorrer ao poder público, a alguma organização para poder ter esse apoio? É isso que é ver assistência social como um direito? Exatamente. Uhum. Sempre que nós estivermos numa situação de vulnerabilidade ou risco pessoal ou social, a assistência social tem que ter uma política que venha e possa dar uma resposta. Por exemplo, num caso de catástrofe, Sim. que atinge toda a população. Uhum. A assistência social, ela é protagonista da ação pública do Estado nessas ações. O objetivo é que nenhuma pessoa, então, sinta-se desamparada. Exatamente. Por isso que a Constituição brasileira diz que a assistência social ela é universal. Ou seja, todo brasileiro tem direito à assistência social. Por exemplo, para uma pessoa que está em situação de rua e que está envolvido nesse grave problema do crack. Entra a assistência social porque a base da assistência social é a família. E é a proteção da pessoa e ela tem que restabelecer alguns vínculos. Se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, é porque alguns vínculos foram quebrados. Ou os vínculos familiares, ou os vínculos comunitários. Então, o que é que faz a assistência social? Ela tem que garantir novamente o restabelecimento desses vínculos. Uma das políticas muito importantes da assistência social é o acolhimento. Acolhimento não significa apenas receber essa pessoa. Muitas vezes, quando nós entendemos acolher como política, significa assim, eu vou acolher uma pessoa. Isso é fundamental, sem dúvida alguma. Mas é, antes de tudo, ouvir essa pessoa, restabelecer a história dessa pessoa junto com ela, bem entendido. Vamos dizer assim, construir novamente os laços dessa pessoa que, de um jeito, está rompido, está perdido. Quer dizer, se ela acabou parando numa situação como essa, é porque muitas vezes o seu histórico familiar, comunitário, ele estava comprometido e você não consegue resolver o problema se você não conseguir reinseri-la na sociedade. Exatamente. Além de uma questão que houve algum rompimento interno da própria pessoa, dentro da autoestima, dentro da perspectiva de vida, tudo isso que a levou a procurar esse meio, né, para conseguir, enfim, sobreviver numa cidade tão grande, numa metrópole tão grande como a nossa. Agora, uma outra questão que é importante é como que nós vamos restabelecer esses vínculos. O primeiro é que nós temos que ter uma política em que essa pessoa possa ter acesso à educação, à saúde, a todos os meios, e isso nós chamamos de intersetorialidade, onde políticas públicas, em conjunto, vão olhar a pessoa como um todo, porque nós não somos parte apenas. Então, ela vai olhar a pessoa como todos e vai buscar, vamos dizer assim, junto com aquela pessoa, caminhos para que ela possa voltar novamente ao convívio familiar e social. Então, esse restabelecer o vínculo, fazer com que a pessoa possa voltar para o seu convívio comunitário, para o seu convívio familiar, é, antes de tudo, o objetivo da assistência social. Por isso que ela entra nessa questão do enfrentamento do crack e todas as outras drogas, né? Nós, muitas vezes, estamos muito focados no crack, mas, na realidade, é muito mais amplo essa discussão, né, da drogadição na nossa cidade. Então, a assistência social, ela vai dar garantias, né, de que todos os sistemas de direitos que aquela pessoa tem realmente vão ser cumpridos. Bom, sem dúvida alguma, então, é importantíssimo que haja esse diálogo entre as diferentes políticas para que a gente consiga combater de maneira efetiva mesmo esses grandes desafios sociais, a exemplo da questão da drogadição e do crack. A gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua a falar sobre as questões relacionadas à assistência social no Brasil, conversando especialmente sobre a participação da população. Você sabia que você mesmo que está acompanhando a gente agora pode também ter uma participação ativa aí no seu município? É sobre isso que a gente conversa com o coordenador do Fórum da Assistência Social de São Paulo, Padre Lédio Milanês, diretor-presidente do Instituto Rogacionista. A gente vai agora para o breve intervalo e já volta.